Lá vem som de reis. Grande momento, linha Gengeek na área. E aí, galera, tudo beleza? Vamos falar mais um pouquinho de Fórmula 1, esse grande sucesso do Bretão. Um belo filme que a gente gostou bastante e que, se ainda tiver um espacinho na agenda, eu ainda quero assistir no IMAX, porque em termos visuais e termos sonoros é um filme que vale demais. Mas aqui, galera, o objetivo desse vídeo é dividir com vocês um recorde que foi quebrado aqui. A Apple Fórmula 1 se torna o maior sucesso da história da Apple nos cinemas. E vamos conversar um pouquinho também sobre uma estratégia muito interessante de patrocínio para este filme de automobilismo que encantou muitas pessoas. A Fórmula 1 é um modelo de filme que você consegue deixar ele muito mais emocionante do que a corrida é na realidade, né? Sim. O cinema tem essa possibilidade de deixar tudo muito mais intenso, e aí com as tomadas, a Fórmula 1 ela acaba funcionando muito bem, mesmo pra quem não é muito fã, né? Quem não acompanha. Eu mesmo, eu não acompanho a Fórmula 1 e é impactante, né? Você tem as batidas, você tem as batidas e tudo mais. Ok. Eles foram muito audaciosos, né? Em estrear, o quê? 2 semanas antes do Jurássico e do Superman, praticamente. Cara, o pessoal da Apple, eles foram bem... Pode botar que a gente banca o Bredão. Eles foram bem audaciosos, ousadia e alegria na Apple, né? Porque assim, depois do filme, a gente tem um momento de repercussão, né? As críticas, o não vi, já amei, o não vi, já odiei, o para sempre vou te amar. Você tem todo esse gap, né? E algumas informações que vão saindo, polêmicas, durante isso, né? Durante, 1 ou 2 semanas depois da estreia do filme. E a bilheteria, obviamente. Aqui não vai ter espaço, porque o Jurassic Park já, literalmente, comeu toda a possível repercussão da Fórmula 1. E agora tem o Superman. O filme morre, o Fórmula 1 praticamente morre com a estreia desses dois gigantes, certo? Mesmo assim a galera, vamos lá, pode colocar. Mas graças a Deus eu tava torcendo pra isso, esse filme tá performando bem, porque é um filme fora do padrão de grande bilheteria. Qual é o padrão, André, de grande bilheteria? Filme infantil, animação e super-herói. Então o Fórmula 1, ele tá correndo por fora, né? Correndo por fora desses dois pilares da indústria. E ainda bem que ele tá indo bem. Tanto é que já existe a possibilidade do crossover de Tom Cruise e Bretão em Dias de Trovão 2 ou Fórmula 1 2. Mas teremos aí Cole Trickle versus Sonny Reis. O Érico Borgo falou isso do filme de Fórmula 1, que deixa mais emocionante e tal, apesar de não acompanhar, e eu concordo completamente com ele. O filme, ele dá mais impacto no que a gente acaba vendo pela televisão e não ligando muito, que são muitas voltas também, Isso daí é cinematografia. O Hollywood sabe fazer isso muito bem com alguns filmes de esporte. Automobilismo eles sabem fazer muito bem, que é a construção, é contar uma história emocionante dentro do esporte. Eles fazem muito bem com automobilismo, com basquete e com futebol americano. Futebol americano é incrível. Cara, esses três esportes, Hollywood consegue trabalhar muito bem a emoção, construir cenas que são impactantes. Por exemplo, Fórmula 1 eu já vi várias corridas, principalmente ali na época do Senna. Hoje eu não acompanho mais Fórmula 1, mas até a época do Rubinho eu acompanhava. Já vi algumas partidas de basquete da NBA, nas Olimpíadas eu acompanhava bastante, principalmente quando os times dos Estados Unidos jogavam. Agora, futebol americano, galera, eu nunca assisti um jogo inteiro de futebol americano, mas eu adoro filme de futebol americano. Ah, tem outro esporte que eles também sabem contar muito bem histórias, que é boxe. Né? Boxe também dá pra você construir uma boa história, fazer belas cinematografias. Vide Rocky
entre outros, tá? Antes da gente trazer essa notícia, galera, o Renda Máxima foi nomeado, tá, para um dos principais prêmios internacionais de investimentos, que fica lá no berço do mercado financeiro mundial no Reino Unido. O Renda Máxima acaba de ser indicado ao Investment Excellence Awards 2025 em Londres, uma premiação que reconhece consultorias financeiras que realmente fazem a diferença na vida de seus clientes, com independência, excelência e resultado. E você, já imaginou ter acesso às mesmas estratégias usadas por milionários e clientes de alta renda para organizar a sua vida financeira? E aqui você encontra este programa criado pelo Renda Máxima, chamado Checkup Financeiro 1.0. Esse método direto e prático foi criado pelo Diego Guimarães, o CEO do Renda Máxima, o criador deste programa, que esteve aqui nos nossos estúdios, apresentou pra gente o projeto junto com os seus sócios, e ele tem mais de 20 anos de experiência, principalmente com foco no segmento private e alta renda, e esse é um dos principais diferenciais do Renda Máxima. E para quem que é o Checkup Financeiro 1.0? É para quem quer tomar decisões inteligentes com o próprio dinheiro, conquistar liberdade financeira e sair da dependência de bancos. É ideal para profissionais liberais, autônomos, investidores e famílias que buscam clareza, autonomia e crescimento sustentável. Se você busca liberdade, estratégia e segurança, o Renda Máxima é perfeito para você. Clica no link aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado e saiba mais sobre o Renda Máxima. Mas vamos lá, ó. O Fórmula 1, o filme segue firme em sua trajetória de sucesso. Já são mais de 300 milhões de dólares em bilheteria mundial em sua segunda semana em cartaz. O longa alcançou a impressionante marca de 293 milhões, somando 184 milhões no mercado internacional e 109 milhões nos Estados Unidos. A expectativa é que a produção ultrapasse a barreira dos 300 milhões nos próximos dias. Estrelado por Brad Pitt e Damson Idris, o filme já é considerado o maior êxito da Apple Studios nos cinemas até agora. Diante desse desempenho expressivo, uma continuação já está sendo cogitada internamente. Embora não existam detalhes oficiais, tudo indica que a sequência deve contar com o mesmo time criativo responsável pelo primeiro longa. Olha que interessante, né? Se a gente for pensar num 2, né? A gente pode colocar a seguinte situação. Sony Reis, porque o Sony Reis, se você não assistiu o filme, aí eu já vou deixar aqui até um aviso de spoiler, mas estamos no segunda semana, né? O Sony Reis, ele completa a temporada, ele entra na metade da temporada, ele vence o último grande prêmio de Dubai e sai da Apex, ele sai. O Damson Idris, o Joshua Pierce, ele continua. Se a gente for pensar num 2, seria interessante, por exemplo, o Damson Idris ou sair da Apex e ir para uma outra escuderia para você ter mais competitividade, ou a Apex começa a ganhar notoriedade, começa a evoluir dentro da competição de construtores, porque na Fórmula 1 você compete tanto com pilotos quanto construtores. Tem a corrida, que você premia os pilotos, mas você tem as escuderias também que competem. Como que seria essa volta, né, do Sony Reis, se a gente pensar ainda no aspecto de Fórmula 1? Mesmo porque ele sai fora e ele vai viver a vida dele, porque ele deixa bem claro que ele é um cara que quer a velocidade acima de qualquer coisa. É um roteiro difícil pra você confabular, mas sucesso gera sequência. Você não pode usar o mesmo plot do choque de gerações, né? Não dá mais. Não dá mais pra você usar, ainda mais quando você tem o Tom Cruise e o Brad Pitt. Você pode até colocar uma situação ali de alguns pilotos mais jovens, mas aí não dá pra isso ser o cerne da questão do filme. Então você vai ter que utilizar outra forma de Sony Reis. Então, porque assim, o Sony Reis, é difícil você chegar assim, de repente o Sony Reis quer ser campeão mundial. Então é difícil, sabe? A não ser que que você saia de um contexto de Apex e surja uma McLaren. Tipo, a McLaren vai atrás do Sony Reis. Uma Ferrari vai atrás do Sony Reis. Aí, ok. Chega...
Rival. Tipo, chega o Joshua tá correndo na Red Bull, e aí vai o dono da Ferrari atrás do Sonny Hayes, ó, eu quero você correndo na Ferrari. Né? Aí você pode colocar o Joshua já campeão mundial, por exemplo. Sim. Né? Ele campeão mundial e a Ferrari indo atrás do Sonny Hayes, e aí os dois competindo mesmo, não dentro da mesma equipe, mas aí seria interessante também. Mas você tem que definir a participação do Tom Cruise, né? Mas o Tom Cruise já é outra coisa. O Tom Cruise é... Não, eu sei, eu tô falando, não dá pra você colocar o Tom Cruise pra aparecer 10 minutos no filme. Ele tem que ter uma importância. Mas aí não seria... Não, mas aí já é meio que Dias de Trovão 2. Eu acho que Fórmula 1, que ele já falou aqui, seguir com o mesmo elenco, né? Com o mesmo elenco, aí... Entendeu? Tem a equipe, eles desenvolvem muito bem a equipe, tem a mecânica, tem a engenheira, tem o dono da equipe, enfim, é difícil um roteiro pro 2, tá? Porque pra mim o filme fica bem fechado. E tem aquela questão de você trazer o piloto experiente pra ensinar o Damson Idris. Só que aí você vai precisar convencer o Sonny Hayes de alguma forma, né? Então, eu só acho que assim, tem que tomar cuidado com o conflito desses dois filmes. Porque um filme, uma coisa é o Fórmula 1 legal, a gente achou o filme legal, tudo mais, Brad Pitt e o Damson Idris. Se o Dias de Trovão acontece antes da sequência do Fórmula 1, aí é difícil, hein? Porque aí você vai criar o mesmo produto meio que competindo. Porque aí você vai ter o Sonny Hayes com o Tom Cruise. E aí depois... Difícil essa conta, hein? Difícil. Fica difícil. Mas, como eles já ganharam muito dinheiro em patrocínio, a bilheteria não precisa ser tão exuberante assim. Pra fechar a conta... não precisa ter tanta bilheteria. Então, talvez só um pouquinho de bilheteria... com mais de uma cacetada de patrocínio com os pilotos ali, tudo bem, pode ser interessante. Vamos então falar sobre a estratégia matadora da Apple sobre o marketing, que também foi muito importante. Olha só, a Apple e a equipe por trás de Fórmula 1 adotaram uma estratégia de marketing inspirada diretamente na Fórmula 1 real. Ao longo da produção, eles inseriram diversas marcas como Mercedes, IWC, Expensify, Geico, EA Sports, Shark Ninja, Heineken, nos outros carros da equipe fictícia da Apex, assim como nos macacões, capacete, roupa de Brad Pitt e Damson Idris. Essas inserções funcionam como anúncios dignos de um GP, com acordos comerciais que renderam cerca de 40 milhões de dólares ao projeto, ajudando a reduzir o custo de produção estimado de mais de 200 milhões. Por exemplo, o logotipo da Expensify aparece de forma proeminente em quase todas as cenas de corrida, o que levou a empresa até mesmo a promover produtos inspirados no universo do filme, incluindo a sua versão de cartão Visa oficial da Apex GP. Além dessas marcas, como IWC, Tommy Hilfiger desenvolveram linhas exclusivas em parceria com o longa. A IWC lançou relógios na paleta preto e dourado da equipe, enquanto a Tommy Hilfiger criou coleções de moda, ambos estampados nos uniformes e peças do filme. A Mercedes contribuiu com o modelo GT63 especial decorado com a branding da Apex GP, transformando o merchandising em parte intrínseca da narrativa, com o intuito de compensar parte do alto investimento do estúdio. Esse modelo singular de monetização, repetindo em cinema, o cinema de patrocínio que financia corridas reais, foi considerado genial, reduzindo os gastos e ao mesmo tempo ampliando a visibilidade do filme e das marcas envolvidas. Foi uma jogada fantástica isso aqui, tá? Eu como publicitário eu olhava... assim, você tem muito merchan, mas a Fórmula 1 é isso.
A Fórmula 1 é isso. Os macacões, os carros, os autódromos, todos têm as placas de anúncio. E eu acho que foi um belo acerto da Apple para 200 milhões de orçamento, você colocar quase um quarto desse orçamento só com um patrocínio que consegue converter em produtos. Foi genial essa estratégia da Apple, tá? Foi mesmo. Vamos ver agora os próximos filmes da Apple, né? Porque a Apple precisa muito de sucesso. Vamos ver, principalmente streaming. O streaming da Apple, ele precisa de mais volume. A Apple tinha que dar uma injeção. A gente trouxe, né, uma matéria, não lembro se 1 a 2 anos atrás, que a Apple ia investir bastante. Faz tempo. Então, tá precisando dar um gás aí, porque as outras estão muito na frente. Ó, além de todas essas maravilhas que a gente assistiu, carros, Brad Pitt, som, Hans Zimmer, vale demais, galera, vocês assistirem esse filme no cinema, tá? É uma baita de uma experiência. Coloquem nos comentários aí a opinião de vocês, que é importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.